Quando você descobre que dividiu o mesmo homem com a própria filha, não existe palavra no dicionário que descreva essa dor. Meu nome é Marlene Aparecida dos Santos, tenho 72 anos, 3 filhos e um segredo que carrego há 27 anos. Um segredo que destruiu minha família, minha dignidade e quase me levou junto. Hoje, pela primeira vez na minha vida, vou contar a verdade inteira, porque depois de tanto tempo calada, depois de tanto tempo engolindo essa vergonha, chegou a hora de vocês saberem como uma mulher pode ser traída 2 vezes pelo mesmo homem. Vocês conhecem aquela sensação de quando você pisa no chão e ele desaba embaixo dos seus pés? Pois é exatamente isso que vou contar para vocês. E tudo começou em 1997, quando eu ainda acreditava que existia amor verdadeiro nesse mundo. Quando eu ainda acreditava que uma família podia ser sagrada. Era uma quinta-feira de março. Lembro até hoje porque era aniversário da minha comadre Zilda. O Valdemar, meu marido na época, tinha chegado do trabalho mais cedo que o normal. Trabalho, se é que dava para chamar aquilo de trabalho. Ele era vendedor de peças de automóvel numa loja pequena ali no centro da cidade. Ganhava uma ninharia, mas sempre chegava em casa com aquele ar de quem tinha conquistado o mundo. Naquele dia, porém, havia algo diferente no jeito dele. Os olhos mais brilhantes, o sorriso mais largo, uma pressa estranha para tomar banho e se arrumar. Eu estava na cozinha preparando o almoço do dia seguinte. Sempre fazia isso, deixava tudo pronto na véspera, porque trabalhava como costureira numa fábrica de roupas femininas e saía de casa às 5 da manhã. O cheiro do refogado de cebola ainda estava no ar quando ouvi a voz dele no telefone da sala. Naquela época, vocês sabem, não existia celular. Telefone era uma coisa só, fixo, com aqueles fios compridos que a gente esticava pela casa inteira. E eu ouvi ele falando baixinho, quase sussurrando, com uma delicadeza que eu não via direcionada a mim há anos. Eu também estou com saudade. Hoje não vai dar. A Marlene está em casa. Amanhã a gente se vê. Pronto. Bastaram essas palavras para meu mundo começar a desabar. Mas vocês sabem o que eu fiz? Fingi que não tinha escutado nada. Fingi que aquela conversa não existiu. Porque quando você está casada há 23 anos, quando você tem 3 filhos para criar, quando você depende financeiramente de um homem, você aprende a fingir que não vê, que não escuta, que não sente. Vocês já passaram por isso. Já fingiram que não sabiam de alguma coisa, porque a verdade doía demais? Então vocês vão entender cada palavra que eu vou falar agora. Sabe, é engraçoso como a vida nos ensina que as histórias mais dolorosas são também as mais verdadeiras. Se você está aqui comigo agora, ouvindo essa confissão que eu nunca fiz para ninguém, é porque você também sabe que a vida real é muito mais complexa do que as pessoas fingem que é. E se você quer continuar comigo nessa jornada, se você quer ouvir histórias reais contadas do jeito que só uma avó pode contar, aproveita agora e se inscreve no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa também o seu like, porque assim essa mensagem chega para muito mais pessoas que precisam ouvir, que não estão sozinhas nas suas dores. Naquela noite deitei na cama ao lado do Valdemar sabendo que nossa vida conjugal era uma mentira. Ele dormiu tranquilo, roncando como sempre roncava, enquanto eu fiquei ali, de olhos abertos, contando as horas até o amanhecer. E foi naquelas horas de insônia que eu comecei a repassar na mente todos os sinais que eu tinha ignorado nos últimos meses. As chegadas tardias, os banhos demorados, o perfume diferente na camisa, o jeito distraído durante as refeições, tudo estava ali, na minha cara, e eu tinha escolhido não ver. Mas o pior ainda estava por vir. Porque descobrir que seu marido tem uma amante é uma coisa, descobrir quem era essa amante, isso mudou tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Para vocês entenderem a dimensão do que aconteceu, preciso contar como era nossa vida antes dessa descoberta, como era ser a família Santos na nossa rua, no nosso bairro, na nossa comunidade, porque vejam bem, por fora éramos o exemplo de família estruturada. Por fora éramos aquele casal que todos respeitavam na igreja, que cumprimentava todo mundo na padaria, que tinha os filhos bem educados
e a casa sempre limpa. Nossa casa ficava numa rua tranquila, dessas de bairro antigo, onde todo mundo se conhece há gerações. Uma casa simples, de 3 quartos, com um quintal nos fundos onde eu cultivava meus temperos e onde o Valdemar criava uns passarinhos. Sabiás bem-te-vis curiô, ele tinha uma paixão danada por esses bichinhos. Acordava todo santo dia 5:30 da manhã para alimentar os passarinhos antes de ir trabalhar. Era uma rotina que nunca mudava, uma rotina que me dava uma sensação estranha de segurança. Eu acordava às 5 da manhã. Sempre 5 em ponto. Colocava a chaleira no fogo, preparava o café bem forte do jeito que ele gostava, esquentava o pão francês da padaria do seu Antônio. O rádio ficava sempre ligado na Rádio Nacional, tocando aquelas músicas antigas que faziam a gente sonhar, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Nelson Gonçalves. Era um ritual sagrado, sabe? O café da manhã em silêncio, ele lendo o jornal, eu terminando de passar a roupa que tinha lavado na véspera. Os meninos ainda dormiam nessa hora. O João Paulo, meu filho mais velho, tinha 21 anos e trabalhava numa oficina mecânica. A Patrícia, minha filha do meio, estava com 19 anos, estudava secretariado à noite e durante o dia ajudava numa loja de roupas infantis. E o Rodrigo, meu caçula, tinha 17 anos e estava terminando o colégio. 3 filhos criados com muito sacrifício, muito trabalho, muita renúncia. A Patrícia sempre foi a mais bonita dos 3. Cabelo castanho claro, olhos verdes, herança da minha avó materna, corpo violão, sorriso que conquistava qualquer um. Desde pequena chamava a atenção por onde passava. Na escola, na rua, na igreja, sempre tinha alguém elogiando a beleza da minha filha. E eu me sentia orgulhosa, sabe? Me sentia orgulhosa de ter gerado uma criatura tão linda, tão cheia de vida. Que mãe não se sentiria assim? Mas havia algo na Patrícia que sempre me incomodou. Uma certa frieza comigo. Uma distância que eu nunca conseguia entender completamente. Ela era carinhosa com o pai, brincalhona com os irmãos, simpática com as visitas, mas comigo era diferente. Comigo ela era educada, respeitosa, mas não havia aquela cumplicidade que eu via entre outras mães e filhas. Eu atribuía isso à adolescência, à fase, ao fato de ela estar se tornando mulher e naturalmente se afastando da figura materna. Como eu estava enganada. Como eu estava cega para o que realmente estava acontecendo debaixo do meu próprio teto. Voltando àquela quinta-feira, depois da conversa telefônica que ouvi, comecei a prestar mais atenção nos detalhes. No comportamento dele, no comportamento dela, no comportamento de toda a família. E foi então que comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O modo como a Patrícia sempre sabia quando o pai ia chegar do trabalho, o jeito como ela se arrumava mais nos dias em que ele estava em casa, as risadinhas baixinhas que às vezes eu escutava vindo da sala quando eu estava na cozinha. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Cláudio. Cláudio Roberto da Silva, melhor amigo do Valdemar desde a adolescência. Eles se conheciam há mais de 30 anos, trabalharam juntos, foram padrinhos de casamento um do outro, compartilharam segredos, alegrias, dificuldades. Era como se fossem irmãos de sangue. O Cláudio era solteiro, nunca tinha conseguido se casar, dizia que não encontrava a mulher certa e praticamente morava na nossa casa. Almoçava conosco nos fins de semana, assistia aos jogos do Corinthians na nossa televisão, participava de todos os aniversários, batizados, comemorações. Era um homem bonito, o Cláudio. Alto, moreno, cabelo sempre bem penteado, bigode aparado, dentes brancos, sorriso fácil. Trabalhava como representante comercial de uma empresa de produtos de limpeza e ganhava bem melhor que o Valdemar. Sempre vestido com roupas boas, sempre cheirando a loção pós-barba importada, sempre com dinheiro no bolso para pagar uma cerveja, um lanche, um presente para as crianças, e sempre, sempre muito gentil comigo. Dona Marlene, a senhora está cada dia mais bonita. Dona Marlene, esse vestido ficou uma beleza na senhora. Dona Marlene, o Valdemar é um homem de sorte por ter uma esposa assim. Frases que eu ouvia e que me faziam corar, me faziam sentir mulher numa época em que eu já havia me conformado em ser apenas mãe e dona de casa.
frases que eu guardava no coração e que revisitava nos momentos de solidão, nos momentos em que o Valdemar chegava cansado demais para conversar, cansado demais para me notar. Não sei se vocês conseguem imaginar como é isso, como é se sentir invisível dentro da própria casa, dentro do próprio casamento. Mas eu estava me acostumando com essa invisibilidade. Estava me acostumando a ser apenas a mulher que cozinha, que lava, que passa, que limpa, que cuida, até que o Cláudio começou a me ver de verdade, a me ver como mulher. E foi exatamente essa atenção, esse carinho, essa gentileza que se tornaram minha perdição. Porque quando você está há anos sem se sentir desejada, sem se sentir especial, sem se sentir viva, qualquer migalha de afeto se transforma numa refeição completa. Qualquer olhar se transforma numa declaração de amor, qualquer gesto se transforma numa promessa de felicidade. Mas eu ainda não sabia, ainda não fazia ideia de que aquela gentileza toda escondia o maior golpe que uma mulher pode receber na vida. Foi numa sexta-feira, 3 semanas depois daquela conversa telefônica que ouvi, que tudo começou a se desmoronar de verdade. O Valdemar tinha saído para trabalhar normalmente, os meninos tinham ido para o colégio, a Patrícia tinha ido para a loja e eu estava sozinha em casa, como sempre ficava nas manhãs de sexta. Era meu dia de limpeza pesada, sabe? Dia de lavar o banheiro com soda cáustica, de encerar o chão da sala, de limpar os vidros da casa inteira. Estava ali de joelhos no chão da sala, passando cera vermelha poliflor naquele taco antigo que o Valdemar tanto gostava, quando ouvi uma batida na porta. Não era uma batida normal, de visita ou carteiro. Era uma batida suave, quase tímida, como se a pessoa não tivesse certeza se devia estar ali. Levantei, limpei as mãos no avental e fui atender. Era o Cláudio. Dona Marlene, desculpa incomodar a senhora numa sexta-feira de manhã, mas eu estava passando aqui perto e resolvi dar uma passadinha para ver se vocês não precisavam de alguma coisa. Ele estava diferente. Não estava com aquela roupa social de sempre. Estava com uma calça jeans, uma camisa polo azul marinho, tênis branco, parecia mais jovem, mais relaxado, e tinha um cheiro de perfume caro, que eu nunca tinha sentido nele antes. Ofereci café, como sempre fazia com as visitas. Ele aceitou. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu tinha tomado café com o Valdemar algumas horas antes. E foi ali, naquela cozinha pequena e simples, que minha vida começou a tomar um rumo que eu nunca, jamais poderia ter imaginado, porque o Cláudio não tinha ido lá para tomar café. Ele tinha ido lá para me seduzir. Dona Marlene, posso fazer uma pergunta pessoal? Eu disse que podia. A senhora é feliz no seu casamento? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Ninguém. Em 23 anos de casamento, ninguém nunca tinha se interessado pela minha felicidade como mulher. Gaguejei alguma coisa. Disse que sim, que o Valdemar era um bom marido, um bom pai, mas minha voz saiu fraca, pouco convincente. É que eu vejo a senhora há todos esses anos, vejo como a senhora é dedicada, carinhosa, trabalhadora, e às vezes tenho a impressão de que a senhora não recebe o valor que merece. Essas palavras entraram no meu coração como uma lâmina quente, porque eram verdadeiras, porque expressavam algo que eu sentia, mas nunca tinha tido coragem de admitir, nem para mim mesma. E então ele fez uma coisa que mudou tudo. Estendeu a mão por cima da mesa e tocou na minha. Um toque suave, delicado, cheio de significado. A senhora merece ser feliz, Marlene, merece ser amada de verdade. Meu nome. Ele pronunciou meu nome sem o dona, como se eu fosse uma mulher de verdade, não apenas a esposa do amigo dele. Vocês não conseguem imaginar o que aquele momento representou para mim. Depois de anos me sentindo invisível, ignorada, dada como garantida, ter um homem bonito, charmoso, bem-sucedido olhando para mim com aquela intensidade, falando comigo com aquela ternura, era como se eu tivesse acordado de um sono profundo. Era como se eu tivesse voltado a existir como mulher. Mas eu ainda era uma mulher casada, mãe de 3 filhos,
criada numa família católica tradicional. Por isso levantei da mesa, disse que ele precisava ir embora, que não estava certo ele estar ali dizendo aquelas coisas. E ele foi sem insistir, sem pressionar, sem fazer escândalo. Apenas segurou minha mão mais uma vez e disse: pense no que eu falei, Marlene, a senhora merece mais do que isso. Depois que ele saiu, fiquei sozinha naquela cozinha, tremendo como uma folha. Não consegui mais limpar nada naquele dia, não consegui mais fazer nada. Fiquei ali sentada na mesma cadeira onde ele tinha estado, tentando processar o que havia acontecido. E foi então que comecei a perceber que havia algo muito errado na minha vida. Algo que eu tinha aceito como normal, como natural, como inevitável, mas que na verdade era profundamente injusto. Quando o Valdemar chegou do trabalho naquela noite, eu estava diferente. Ele não percebeu, nunca percebia mesmo, mas eu estava. Porque pela primeira vez em décadas, eu tinha me sentido vista, valorizada, desejada. E agora eu sabia como era essa sensação. Agora eu sabia o que estava perdendo. Mas eu ainda não imaginava que aquela visita do Cláudio não tinha sido casual, que ele não estava ali por acaso, que tudo, absolutamente tudo que aconteceu a partir dali já estava planejado há muito tempo, e que eu era apenas mais uma peça num jogo muito mais sujo do que eu poderia imaginar. Nas semanas que se seguiram àquela visita, minha vida se transformou completamente. Por fora, tudo continuava igual, acordava no mesmo horário, fazia as mesmas tarefas, cumpria as mesmas obrigações. Mas por dentro era como se uma semente tivesse sido plantada no meu coração, uma semente de inquietação, de questionamento, de desejo. Vocês já pararam para pensar como é estranho isso? Como a gente pode viver anos, décadas, numa rotina automática, achando que aquilo é tudo que existe, que aquilo é tudo que merecemos, até que alguém aparece e nos mostra que existem outras possibilidades, outras formas de viver, de amar, de se sentir mulher. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Comecei a me olhar no espelho com outros olhos. Tinha 47 anos na época, 3 filhos criados, rugas começando a aparecer no canto dos olhos, mas ainda era uma mulher bonita. Ainda tinha um corpo que chamava atenção, cabelos que brilhavam quando bem cuidados, um sorriso que podia conquistar. Porque eu tinha esquecido disso. Porque tinha me conformado em ser apenas uma sombra, uma figura secundária na minha própria vida. Comecei a cuidar mais de mim mesma. Comprei um batom vermelho numa farmácia, o primeiro batom que comprava em anos. Comecei a usar uma loção hidratante que tinha ganhado numa promoção da loja onde trabalhava. Mudei o penteado, deixei o cabelo mais solto, mais natural. Pequenas mudanças, imperceptíveis para quem não conhecia, mas que para mim representavam uma revolução silenciosa. E o Cláudio começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa diferente. Queria ver um jogo na televisão porque a dele estava estragada, precisava usar o telefone para ligar para um cliente, queria pegar uma ferramenta emprestada com o Valdemar. Desculpas bobas, mas que me davam a oportunidade de conversar com ele, de sentir novamente aquele olhar sobre mim, aquela atenção que tanto me fazia bem. E as conversas foram ficando mais longas, mais profundas. Ele me contava sobre os lugares que visitava como representante comercial, sobre os planos que tinha para o futuro, sobre os sonhos que ainda queria realizar. E eu falava sobre coisas que há anos não falava com ninguém, sobre os livros que gostava de ler escondido durante a madrugada, sobre os filmes que via na televisão e que me faziam sonhar, sobre a vontade que às vezes sentia de conhecer o mar, eu que tinha nascido e crescido no interior, longe de qualquer praia. Foi numa tarde de domingo, quando toda a família estava na casa da minha cunhada comemorando o aniversário do meu sobrinho, que aconteceu o primeiro encontro de verdade. Eu tinha ficado em casa fingindo uma dor de cabeça, na verdade estava cansada daquelas reuniões familiares, onde eu sempre era apenas a esposa do Valdemar, a mãe dos meninos, nunca Marlene. E o Cláudio apareceu. Soube que a senhora não foi na festa. Tudo bem? Eu disse que sim, que era só um pouco de cansaço. Ele perguntou se podia entrar, se podia me fazer companhia. E eu deixei. Pela primeira vez na vida,
Deixei um homem entrar na minha casa quando eu estava completamente sozinha. E nós dois sabíamos que aquilo não era inocente. Sabíamos que havia uma tensão no ar, uma expectativa, uma possibilidade que pairava entre nós como um perfume invisível. Vocês já se sentiram assim? Já sentiram essa mistura de medo e excitação, de culpa e desejo, de pecado e libertação? Porque foi exatamente isso que senti naquele domingo. Era como se eu estivesse no precipício de uma montanha, sabendo que um passo a mais mudaria tudo para sempre, mas ao mesmo tempo sendo incapaz de recuar. Sentamos na sala, no mesmo sofá onde eu assistia novela todas as noites com o Valdemar. Mas desta vez era diferente. O silêncio tinha uma qualidade diferente, carregado de significados não ditos, de gestos contidos, de olhares que duravam um segundo a mais que o normal. E então ele fez aquilo que eu sabia que ia fazer, mas que ainda me pegou completamente desprevenida. Beijou-me, um beijo suave, delicado, mas cheio de promessas. Um beijo que despertou sensações que eu tinha esquecido que existiam. Um beijo que me fez lembrar que eu era uma mulher, não apenas uma máquina de cuidar da casa e da família. E quando nossos lábios se separaram, eu soube que não havia mais volta. Soube que havia cruzado uma linha que jamais poderia ser apagada. Marlene, eu estou apaixonado por você há anos. Anos observando sua dedicação, sua beleza, sua força. Anos desejando poder te dar a felicidade que você merece. Essas palavras eram tudo o que eu havia sonhado ouvir durante tantos anos de silêncio, tantos anos de invisibilidade. Era como se alguém finalmente tivesse reconhecido meu valor, minha existência, minha dignidade como mulher. Mas vocês sabem o que é mais triste nessa história toda? É que naquele momento, naquele domingo de sol, sentada naquele sofá ao lado do homem que me fazia sentir viva novamente, eu realmente acreditei que havia encontrado o amor da minha vida. Acreditei que depois de tanto sofrimento, tanta solidão, tanto desprezo, finalmente tinha chegado minha vez de ser feliz. Como eu estava enganada, como eu estava cega para a verdade que se escondia por trás daqueles olhos aparentemente apaixonados. Porque o que eu não sabia, o que eu jamais poderia imaginar, é que aquele beijo, aquela declaração de amor, toda aquela sedução, não era sobre mim, era sobre algo muito mais sujo, muito mais cruel, muito mais doente. Mas isso vocês só vão descobrir na continuação da história, porque o que aconteceu depois, o que eu descobri depois, é algo que vocês jamais vão conseguir imaginar. 3 meses. Durante 3 meses eu vivi a ilusão de que havia encontrado o grande amor da minha vida. 3 meses de encontros escondidos, de conversas sussurradas ao telefone quando ninguém estava por perto, de mentiras contadas com o coração acelerado. 3 meses acreditando que finalmente, eu tinha o direito de ser feliz. O Cláudio era cuidadoso, inteligente. Sabia exatamente como conduzir aquela situação sem levantar suspeitas. Nossos encontros aconteciam sempre quando ele tinha certeza de que a família não estava em casa. Uma tarde aqui, uma manhã ali, sempre com desculpas prontas, sempre com justificativas plausíveis. E dormia sorrindo, acordava cantarolando, olhava no espelho e via uma mulher diferente, mais bonita, mais radiante, mais viva. Mas vocês sabem como é, né? Mentira tem perna curta. E segredo de família sempre acaba vazando de um jeito ou de outro. Foi numa quinta-feira, sempre às quintas-feiras marcando os momentos decisivos da minha vida, que tudo começou a desmoronar. A Patrícia chegou em casa mais cedo do que o normal. Disse que tinha passado mal na loja e que a patroa tinha liberado ela mais cedo. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi ela mexendo no quarto dela. Barulho estranho, como se estivesse procurando alguma coisa com urgência. Fui ver o que era, preocupada, pensando que ela realmente não estava bem. Bati na porta, perguntei se precisava de alguma coisa. Não, mãe, é só uma dor de cabeça. Já vai passar. Mas na voz dela havia algo que eu não conseguia identificar. Uma ansiedade, uma pressa, um nervosismo que não combinava com uma simples dor de cabeça. Voltei para a cozinha, mas aquela sensação estranha não me abandonou.
E foi então que ouvi o telefone tocar. A Patrícia correu para atender Mono. Correu mesmo, como se estivesse esperando aquela ligação. Ouvi ela falar baixinho, sussurrar coisas que não conseguia entender direito. Mas uma palavra chegou aos meus ouvidos com uma clareza assustadora. Cláudio. Meu sangue gelou. Porque minha filha estava falando com o Cláudio? Porque essa conversa misteriosa, essa pressa em atender, esse tom íntimo que eu reconhecia porque era o mesmo tom que eu usava quando falava com ele escondida. Uma suspeita terrível começou a se formar na minha cabeça, mas eu a empurrei para longe. Não podia ser, era loucura minha, paranoia de mulher apaixonada. Mas nos dias seguintes, comecei a prestar atenção de um jeito diferente. E os sinais estavam todos ali, gritantes, óbvios, como eu não tinha percebido antes. A Patrícia sempre sabia quando Cláudio ia aparecer em casa. Sempre. Se arrumava mais nesses dias, escolhia roupas mais bonitas, passava perfume, e tinha aqueles olhares que trocavam quando pensavam que ninguém estava vendo. Olhares cúmplices, íntimos, carregados de significado. Uma tarde, quando o Valdemar estava trabalhando e os meninos estavam na escola, resolvi seguir minha filha. Ela tinha dito que ia para a loja, mas alguma coisa no jeito dela me dizia que era mentira. Esperei uns 15 minutos e saí atrás dela. Não fui direto para a loja, onde ela trabalhava. Fui para o centro da cidade, para aqueles cafés pequenos onde namorados costumavam se encontrar escondidos. E foi no segundo café que eu vi. Vi minha filha de 19 anos sentada numa mesa do fundo, de mãos dadas com o homem por quem eu estava perdidamente apaixonada. O homem que me dizia palavras de amor, que me beijava com paixão, que me prometia um futuro diferente, estava ali na minha frente, acariciando o rosto da minha própria filha. Vocês conseguem imaginar o que senti naquele momento? A sensação de que o chão tinha literalmente desaparecido debaixo dos meus pés, a náusea, a tontura, a vontade de gritar, e ao mesmo tempo a impossibilidade de emitir qualquer som. Era como se meu corpo tivesse sido partido ao meio, meu coração arrancado do peito, minha dignidade pisoteada e cuspida. Mas o pior ainda estava por vir. Porque enquanto eu estava ali, escondida atrás de um pilar, assistindo àquela cena que destruía minha vida, ouvi a conversa deles. Ouvi a Patrícia falando baixinho. Ela está completamente apaixonada por você. Acha que é a mulher da vida dele. É patético ver como ela se ilude. E a risada dele. Uma risada cruel, zombeteira, divertida. Sua mãe sempre foi muito ingênua, Patrícia. Muito carente. Foi fácil fazer ela acreditar que eu estava interessado nela. Mas você sabe, né? Sempre foi você. Desde que você tinha 16 anos e eu comecei a reparar que tinha virado mulher, sua mãe foi apenas uma distração. Um passatempo enquanto você não tinha idade suficiente para a gente assumir isso publicamente. 16 anos. Minha filha tinha 16 anos, quando aquele monstro começou a assediá-la, e eu que achava que estava vivendo um grande amor, na verdade estava sendo usada como cortina de fumaça para esconder um relacionamento que começou quando minha filha ainda era menor de idade. Eu não era a mulher amada, eu era a idiota útil. Mas vocês sabem o que foi ainda mais cruel? O que descobri quando finalmente tive coragem de confrontar os dois. Que aquilo não era só uma traição simples, não era só um caso entre um homem mais velho e uma menina. Era algo muito mais calculado, muito mais perverso. Porque a Patrícia não era vítima nessa história. Ela era cúmplice. Ela tinha planejado tudo isso comigo. Gente, eu sei que essa história está pesada. Eu sei que é difícil de ouvir, mas se vocês chegaram até aqui comigo, se vocês estão sentindo essa dor junto comigo, é porque vocês sabem que a vida real é assim mesmo. É cruel, é injusta, é cheia de reviravoltas que a gente nunca espera. E se vocês querem continuar comigo nessa jornada, se vocês querem ouvir o resto dessa confissão, deixa o like aí embaixo. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso, porque histórias como essa precisam ser contadas. Quando cheguei em casa naquele dia, depois de ver aquela cena no café,
Eu estava completamente destruída. Não conseguia pensar direito, não conseguia organizar os pensamentos. Só uma certeza martelava na minha cabeça: eu precisava saber a verdade. Toda a verdade. Não importava o quanto fosse doer, eu precisava saber exatamente o que tinha acontecido comigo, com minha família, com minha vida. E foi naquela noite, quando toda a família estava dormindo, que eu fiz algo que jamais pensei que seria capaz de fazer. Entrei no quarto da Patrícia e vasculhei suas coisas. Procurei cartas, bilhetes, fotografias, qualquer coisa que me desse mais informações sobre aquela traição dupla que estava acontecendo debaixo do meu nariz. E foi então que encontrei o diário. Um diário cor-de-rosa, desses de adolescente, escondido no fundo do guarda-roupa dela. E quando li as primeiras páginas, descobri que tudo, absolutamente tudo que eu pensava que sabia sobre minha própria vida, era mentira. Mas essa parte da história, essa parte vocês só vão descobrir se continuarem comigo, porque o que estava escrito naquele diário, o que descobri sobre minha própria filha, é algo que vocês jamais vão conseguir imaginar. O diário da Patrícia tinha 123 páginas escritas. Eu sei porque contei. Contei cada uma, numa madrugada de insônia que durou até o sol nascer, e a cada página que eu virava, a cada segredo que eu descobria, sentia minha alma sendo destroçada um pouco mais, porque não era só sobre o relacionamento dela com o Cláudio, era sobre mim, era sobre como ela me via, como me odiava, como planejou usar minha solidão contra mim mesma. A primeira entrada que mencionava o Cláudio era de 3 anos atrás. 3 anos, minha filha de 16 anos escrevendo sobre como havia conquistado o melhor amigo do pai. Como ele a olhava de um jeito especial, como sussurrava coisas no ouvido dela quando ninguém estava vendo, como prometia que quando ela fizesse 18 anos, eles poderiam assumir o relacionamento. 3 anos de manipulação, de sedução, de abuso que ela descrevia como se fosse uma vitória pessoal. Mas o que mais me chocou, o que realmente despedaçou meu coração, foram as páginas sobre mim. Páginas e páginas descrevendo como eu era patética, como era desesperada por atenção, como seria fácil de enganar. Ela escreveu com todas as letras, que tinha sugerido ao Cláudio para ele me seduzir como cortina de fumaça, para o relacionamento deles. Minha mãe é tão carente que vai cair como um pato na primeira demonstração de interesse. E quando ela estiver apaixonada, vai estar ocupada demais pensando nele para perceber o que está acontecendo comigo. É o plano perfeito. Essas foram as palavras da minha própria filha sobre mim. A filha que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que cuidei quando estava doente, que defendi quando o mundo inteiro estava contra ela. Vocês conseguem imaginar o que é ler isso? Descobrir que seu próprio filho, sua própria filha, te vê como um obstáculo a ser removido, uma idiota a ser manipulada. Descobrir que toda aquela frieza que eu atribuía à adolescência, na verdade, era desprezo genuíno, calculado, cruel. Mas sabe o que foi ainda pior? Descobrir que o Valdemar sabia. Não de tudo, mas sabia que havia algo entre o Cláudio e a Patrícia. Tinha flagrado conversas sussurradas, tinha visto olhares suspeitos, tinha até encontrado eles se abraçando de um jeito estranho uma vez. Mas não fez nada, nada, porque no mundo dele, no mundo dos homens da geração dele, era melhor fingir que não via do que enfrentar um escândalo. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Sentada naquele chão frio do quarto da minha filha, com aquele diário nas mãos, com toda aquela verdade crua na minha frente, decidi que não ia mais ser vítima. Não ia mais ser a mulher ingênua, manipulada, enganada. Se eles queriam jogar sujo, eu ia mostrar para eles como se joga sujo de verdade. Na manhã seguinte, esperei o Valdemar sair para trabalhar e os meninos saírem para a escola. Quando ficamos só eu e a Patrícia em casa, chamei ela para uma conversa na sala. Coloquei o diário em cima da mesa de centro, bem no meio onde ela pudesse ver, e disse: "Senta aí, filha, a gente precisa conversar." Vocês tinham que ver o rosto dela quando viu o diário ali. Primeiro ficou branca como papel, depois vermelha de raiva, e finalmente mostrou quem realmente era,
sem máscaras, sem fingimento, sem aquela pose de filha obediente que mantinha na frente dos outros. Leu meu diário? Que tipo de mãe vasculha as coisas particulares da filha? Como se eu fosse a errada nessa história toda. Eu li, Patrícia. Li cada palavra. Li sobre você e o Cláudio. Li sobre como vocês me usaram, me manipularam, fizeram de mim uma palhaça. E agora nós vamos acertar as contas. E foi aí que ela explodiu. Gritou que eu era uma mãe invasiva, que não tinha direito de meter o nariz na vida dela, que ela era maior de idade e podia fazer o que quisesse. Mas eu não recuei. Pela primeira vez na vida, não recuei. Você pode fazer o que quiser, sim. Mas não debaixo do meu teto. Não com o dinheiro da pensão que seu pai te dá. Não usando minha casa como esconderijo para seus encontros secretos. Se você quer viver como mulher adulta, vai ter que assumir as responsabilidades de mulher adulta. E então fiz algo que ela jamais esperava. Peguei o telefone e liguei para o Cláudio. Cláudio, é a Marlene. Preciso falar com você. Agora. Ele tentou gaguejar uma desculpa, dizer que estava ocupado, que não podia, mas eu cortei. Não é um convite, é uma ordem. Você tem 1 hora para estar aqui. E se não vier, eu vou até a empresa onde você trabalha e conto para todo mundo o tipo de homem que você é. 1 hora depois ele estava na minha porta. E foi ali, na minha sala com minha filha e meu suposto grande amor sentados na minha frente, que eu fiz o discurso da minha vida. O discurso que deveria ter feito anos antes, que mudou tudo, que me devolveu minha dignidade e que mostrou para eles que eu não era mais a mulher frágil, ingênua e manipulável que eles pensavam que eu era. Gente, se vocês estão sentindo essa energia comigo, se vocês estão torcendo para que eu tenha dado a volta por cima, deixa um comentário aí embaixo contando de qual cidade vocês estão me assistindo. Porque eu quero saber até onde essa história está chegando, até onde a voz de uma vovó que decidiu não se calar mais está ecoando. E se vocês querem saber exatamente o que eu falei para eles, como foi essa confrontação, continuem comigo porque ainda não terminei. Cláudio Roberto da Silva, você é um homem de 43 anos que seduziu uma menina de 16. Isso tem nome, é crime. E você, Patrícia Aparecida dos Santos, é uma filha que conspirou contra a própria mãe, que usou minha carência como arma contra mim. Isso também tem nome, é crueldade. As 2 caras que eles fizeram, de susto, de medo, de quem finalmente foi desmascarado, vou levar comigo para o túmulo. E então eu disse a frase que mudou tudo. Agora vocês vão me ouvir com muita atenção. Vocês têm 2 opções. Primeira opção, eu conto tudo para o Valdemar, para a família inteira, para os vizinhos, para a polícia. Conto sobre o relacionamento entre um homem de 40 anos e uma menor de idade. Conto sobre a conspiração contra mim, e vocês vão ter que lidar com as consequências públicas disso tudo. Segunda opção. Vocês vão embora. Os 2. Hoje, agora. Sumem da minha vida, da minha casa, da minha vista. Vão construir a vida de vocês longe daqui, longe de mim, e nunca mais pisam o pé nesta cidade. E aí vocês sabem o que aconteceu. Eles escolheram a segunda opção. Claro que escolheram. Porque covardes sempre escolhem o caminho mais fácil. Em 2 horas a Patrícia fez as malas dela e foi embora. Deixou um bilhete para o pai dizendo que tinha conseguido um emprego em outra cidade. O Cláudio simplesmente desapareceu. Nunca mais apareceu na nossa casa. Nunca mais procurou o Valdemar. Nunca mais deu as caras no bairro. Mas vocês sabem o que foi mais libertador nessa história toda? Não foi me livrar deles. Foi descobrir que eu tinha força, que eu podia lutar, que eu não precisava aceitar ser tratada como capacho, como escada para os outros pisarem. Pela primeira vez na vida, eu havia enfrentado meus demônios e vencido. Mas se vocês acham que essa é a parte mais chocante da história, se vocês acham que já ouviram o pior, é porque ainda não sabem o que aconteceu depois. Porque a vida, meus queridos, sempre tem mais uma surpresa guardada. E a minha maior surpresa ainda estava por vir. Depois que eles foram embora, minha vida mudou completamente. E não do jeito que vocês estão imaginando. Não foi um final feliz de filme americano, onde a heroína supera tudo e vive feliz para sempre.
A vida real é muito mais complicada que isso. A vida real deixa cicatrizes, deixa marcas, deixa perguntas que nunca vão ter resposta. O Valdemar nunca soube a verdade toda. Contei para ele que a Patrícia tinha arranjado um namorado e foi morar junto, e que o Cláudio tinha se mudado para outra cidade por causa do trabalho. Ele aceitou as explicações. Homens da geração dele tinham uma capacidade impressionante de aceitar explicações simples para situações complexas. E nossa vida continuou. Mais vazia, mais silenciosa, mas continuou. Mas vocês sabem o que foi mais difícil de suportar? Não foi a traição, não foi a humilhação, foi a ausência. Foi descobrir que, tirando aquela filha e aquele homem da minha vida, sobrou um vazio enorme que eu não sabia como preencher. Porque por 3 meses, por pouco que fosse, eu tinha me sentido viva. E agora eu estava viva, mas de um jeito diferente. Mais forte, mais consciente, mas também mais sozinha. Com o tempo, aprendi coisas sobre mim mesma que nunca soube. Aprendi que eu podia ser feliz sozinha. Aprendi que eu não precisava da aprovação de ninguém para me sentir valiosa. Aprendi que a solidão pode ser uma companhia melhor que pessoas falsas. E aprendi a me perdoar. Porque durante muito tempo eu me culpei por ter sido ingênua, por ter caído na conversa dele, por não ter percebido os sinais. Mas com os anos entendi que eu não fui ingênua, eu fui humana. Fui uma mulher carente que acreditou numa possibilidade de amor, e não há nada de errado em querer ser amada, em querer ser vista, em querer ser feliz. A Patrícia nunca voltou. Nem mesmo quando o pai morreu, há 8 anos. Nem mesmo quando os irmãos tentaram encontrá-la para o funeral. Ela simplesmente desapareceu da nossa vida como se nunca tivesse existido. E vocês sabem de uma coisa. Com o tempo, aprendi que isso foi o melhor para todos nós. Algumas pessoas são tóxicas demais para manter por perto, mesmo quando são família, mesmo quando são filhos. E o Cláudio? Soube por acaso, anos depois que eles se separaram, que ele arranjou outra mulher mais nova, que ela ficou sozinha numa cidade estranha, trabalhando numa loja de roupas para se sustentar. E eu senti pena dela, que trocou uma família inteira por um homem que a descartou quando apareceu algo melhor. E pena dele que nunca vai saber o que é amor de verdade porque só sabe usar as pessoas. Hoje, aos 72 anos, eu sei quem eu sou. Sou uma mulher que sobreviveu à pior traição que uma mãe pode sofrer. Sou uma mulher que descobriu sua própria força, quando todos achavam que ela estava fraca. Sou uma mulher que não se calou, que não abaixou a cabeça, que não aceitou ser vítima para sempre. E isso ninguém pode tirar de mim. Se vocês chegaram até aqui comigo, se vocês sentiram cada palavra dessa história, como se fosse de vocês também, deixa o like aí embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível sobreviver, que é possível recomeçar, que é possível ser feliz mesmo depois da pior tempestade. E nos comentários me conta quantos anos vocês têm, porque eu quero saber se essa mensagem está chegando em pessoas de todas as idades, se a experiência de uma vovó ainda serve de alguma coisa para gerações mais novas. Mas vocês sabem o que é engraçado? Depois de todos esses anos, depois de toda essa dor, depois de todo esse aprendizado, ainda sobrou uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Uma última verdade que eu descobri muito tempo depois, que mudou completamente meu entendimento sobre toda essa história. Porque vocês acham que eu soube de tudo isso por acaso? Vocês acham que foi coincidência eu ter encontrado aquele diário, eu ter seguido minha filha naquele dia específico, eu ter ouvido aquela conversa no café? Não foi coincidência. Alguém queria que eu descobrisse. Alguém me avisou. E quando vocês souberem quem foi, quando vocês souberem por que essa pessoa fez isso, vocês vão entender que essa história é ainda mais profunda do que imagina. Mas isso é uma história para outro dia. Porque algumas verdades são grandes demais para caber numa única confissão. E se vocês quiserem saber o resto, se vocês quiserem descobrir quem realmente estava por trás de tudo isso, vocês vão ter que voltar aqui. Porque uma coisa eu aprendi nesses 72 anos de vida: toda história tem camadas. E por mais que a gente ache que já sabe tudo,
Sempre há mais uma verdade escondida, esperando para ser revelada. Sempre há mais uma página para ser virada. Até a próxima, meus queridos. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. E toda dor passa. O que fica é o que vocês aprendem com ela. Se este vídeo chegar a 10.000 likes, Dona Marlene contará quem realmente estava por trás de tudo e a revelação final que mudará completamente sua perspectiva sobre esta história.